Boa noite, eu me chamo Edilane e a disciplina é Zoologia e o grupo que eu irei abranger é o filo de anelídeos, ou filo anélida. Esse filo dos anelídeos, vocês vão ver que possuem características semelhantes ao filo dos moluscos, mas entre os anelídeos existe uma característica mais particular, que é o seu corpo segmentado. Por isso chamamos de anelídeos, porque seu corpo é segmentado em anéis. A gente vai ver nas características gerais mais sobre os anelídeos. Os anelídeos possuem simetria bilateral, corpo anelado, segmentado e metamerizado. Segmentado e metamerizado são a mesma coisa, eles são sinônimos. Prostômio e pígido. Prostômio é a parte da frente onde fica a boca e o pígido é o lado fim onde ficam os ânus. Como vocês podem ver na figura, há uma minhoca e na parte da frente é chamado de prostômio e o fim é onde ficam os ânus. São os anéis diferenciados de todos os outros anéis, são esses, o prostômio e o fígado. Os anelídeos são triblásticos porque possuem 3 folhetos embrionários, protostômicos porque dão origem primeiro à boca, e seu habitat é terrestre, marinhos, e alguns vivem em pântanos ou brejos. A maioria dos marinhos são os poliquetos. Os anelídeos possuem também sistema digestivo completo, como papo e moela. Então, aquele tubo digestivo vai ter o papo onde vai entrar o alimento, a moela onde tritura e depois passa para o intestino, que é dividido em 2 partes. A parte interior do intestino, onde ocorre a digestão química dos alimentos, de produção de enzimas e tal. E a segunda parte, a parte posterior do intestino, onde vai ocorrer a absorção. Possui também sistema circulatório fechado. O sistema circulatório fechado significa que o sangue circula apenas por vasos sanguíneos. Possui sistema respiratório cutâneo ou branquial. Cutâneo nas minhocas que são terrestres. A sanguessuga é uma respiração cutânea. Aí a pele vai absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. E a gente chama de respiração cutânea porque é pela pele. Nos aquáticos, brânquias. Excreção por nefrites. Então, eu vou ter regiões que nefrites que vai fazer a filtração. Só que essa filtração vai pegar esse líquido para filtrar do nefrostroma. Lá no nefrostroma vai ter que se eliminar todas as impurezas ou todas as substâncias que têm que ser secretadas pelos anelídeos da circulação. Recai nesse nefrostroma e vai ter nefrídeos que vão fazer essa filtração, que são pequenos vasinhos que vão filtrar, retirar realmente os nutrientes e eliminar para o ambiente. Possui sistema nervoso ganglionar ventral, então vai ter ramificação deles pelos anéis e vai ter vários gângliozinhos que vão captar todas as informações que são recebidas pelos anelídeos. Os anelídeos são agrupados em 3 classes. Primeira, oligoqueta. Nos oligoquetas encontramos um dos grupos de anelídeos mais conhecidos, as minhocas. Essa classe apresenta um número aproximado de 3.100 espécies descritas, que são encontradas no ambiente terrestre, em água doce e ambientes marinhos. O corpo dos oligoquetas apresenta uma segmentação bem desenvolvida. O prostômio é pequeno e sem apêndices sensoriais, como os observados em poliquetas. Esses animais também se diferenciam dos poliquetas por não possuírem parapódios. Normalmente apresentam cerdas. Já os oligoquetas, poucas cerdas, mas pouco diversas. Em oligoquetas adultos, é possível observar uma região mais expressada inchada. Nesse local, encontram-se glândulas produtoras de muco,
que apresentam na cópula e na secreção do casulo, onde ocorre a postura dos ovos. Esse segmento que contém as glândulas é chamado de clitelo e é uma das formas de diferenciar esse grupo dos poliquetas. Os oligoquetas não apresentam brânquias. O trato digestório está adaptado à alimentação baseada na ingestão de matéria orgânica em decomposição e possui sistema metamifrítico, são hermafroditas e na cópula ocorre a troca de esperma. O desenvolvimento é direto, sem formação de lavos. Então, os oligoquetas apresentam cerdas curtas e em pouca quantidade. São encontradas em meio terrestre úmido ou aquático. A segunda classe dos anelídeos é a poliqueta. É uma classe de anelídeo que inclui cerca de 11.794 espécies de vermes aquáticos. O nome deriva do grego poli, mais queta, que significa muitas cerdas, numa referência às cerdas que lhes cobrem o corpo. A grande maioria das espécies é típica de ambiente marinho, mas algumas formas ocupam ambientes de água salgada ou doce. Por ser de vida livre, rastejadores ou pelágicos ou sedentários, porém, nem sempre é possível distinguir o hábito de vida. Muitas espécies de poliquetas são coloridas e algumas são iridescentes. De maneira geral, são indivíduos segmentados de forma cilíndrica, como leve achatamento dorso-ventral, como um par de parapódios em cada segmento. São dotados de prostômio bem desenvolvido com pálpos osseus na extremidade anterior, que são órgãos sensoriais, mas não é considerado como o primeiro segmento, sendo este o peristômio. A boca localiza-se ventralmente entre o prostômio e o peristômio. Já o pígido é o segmento não celomado terminal, onde fica o ânus. Os poliquetas distribuem-se na coluna de água, desde a zona interdital até profundidades de 5.000 metros. Porém, já foi encontrado um poliqueto no ponto mais profundo do planeta Terra, na Fossa das Marinhas, também conhecido como Schlang Deep, a 10.500 metros da superfície do mar. Os poliquetas medem de 5 a 10 centímetros de comprimento, em média, mais a espécie com 2 milímetros e outras que atingem 3 metros. A terceira classe dos anelídeos são os erudíneos. Eles não apresentam cerdas e vivem em meio aquático ou terrestre úmido. As sanguessugas são da classe erudínea e vivem em ambientes úmidos ou em água doce. Elas são bastante conhecidas pelo fato de algumas espécies serem parasitas externos, temporários de outros animais. Elas apresentam um corpo cilíndrico revestido por uma cutícula e, diferentemente de outros anelídeos, não possuem cerdas. As sanguessugas são celomados e seu celoma é dividido em segmentos. Elas apresentam também duas ventosas, uma posterior, que auxilia na fixação e locomoção, e uma anterior, que ajuda a sugar o sangue dos animais parasitas por ela. Seu sistema nervoso é constituído por um par de glândulos dorsais ligado ao cordão nervoso central, o qual apresenta glândulos segmentares. A sua circulação é constituída por seios que se comunicam e alguns deles pulsam para impulsionar a circulação do sangue. A reprodução das sanguessugas são hermafroditas e apresentam a fecundação cruzada. A maioria delas produz um casulo contendo ovos fecundados que são depositados na terra ou na água. Não há reprodução sexuada nem regeneração de partes perdidas de seu corpo. A sua digestão pode ser nefrógase,
predadoras ou parasitas. A digestão extracelular por um tubo digestório completo. Esses animais são conhecidos principalmente pelo fato de algumas espécies sugarem o sangue de alguns vertebrados para obter alimento. Para isso, as sanguessugas fixam no animal a ser parasitado por meio de suas ventosas, perfuram a pele e, por causa da ação de sua faringe muscular, sugam o sangue que será armazenado em um papo. Geralmente, nesse processo, não há dor e a presença de alguma enzima salivar, iridina, impede a coagulação do sangue. Também tem uma coisa muito importante. Durante anos, as sanguessugas foram utilizadas pela medicina no tratamento de doentes, por meio de uma técnica denominada sangra, na qual esses animais sugavam parte do sangue do doente para curar e amenizar a doença. No entanto, após diversos estudos que comprovaram a ineficácia da técnica, essa prática foi abandonada. Atualmente, as sanguessugas são utilizadas em algumas cirurgias plásticas para retirada de sangue acumulado em alguns pontos, e a sua substância anticoagulante é utilizada em tratamentos alternativos de trombose. Bom, essa foi a minha pesquisa sobre os anelídeos. Espero ter explicado mais sobre eles e espero que vocês gostem do meu trabalho. Boa noite.